Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos trabalhar com a teoria sobre a extração de características, que é outra maneira que você pode utilizar para classificar as imagens do Homer e do Bart. Recapitulando que na abordagem anterior, nós percorríamos cada um dos pixels de todas as imagens do Homer e do Bart, e nós enviávamos cada pixel para a camada de entrada da rede neural. E nós redimensionávamos as imagens para que todas elas ficassem com o tamanho 128 por 128. A outra abordagem que nós vamos trabalhar agora é você identificar características únicas que estão presentes em um personagem e não estão presentes em outro. Por exemplo, nós podemos observar que o formato da cabeça do Homer é diferente do formato da cabeça do Bart. A boca do Homer é diferente da boca do Bart. Portanto, nós poderíamos considerar essas características para diferenciar os personagens. Dessa forma, nós podemos percorrer as imagens e analisar essas características, fazendo a respectiva extração. Nesse exemplo, para ficar mais fácil o entendimento e a implementação, nós vamos trabalhar com as cores. Por exemplo, nós temos uma cor única, que é esse marrom que está na boca do Homer e não está na boca do Bart. Temos o azul da calça do Homer, que está presente somente no Homer, e veja que nós temos um azul no calção do Bart, porém, a tonalidade das cores é bem diferente. E, por fim, nós também podemos extrair o cinza do sapato do Homer, que não está presente nas imagens do Bart. Com relação ao Bart, nós podemos extrair a cor laranja da camisa, que é uma característica somente do Bart, o azul da calça, que conforme nós vimos anteriormente é diferente do azul da calça do Homer, e também temos o azul do tênis. Perceba que o azul do tênis é o mesmo que o azul da calça, porém na implementação nós podemos fazer um código para extrair somente a parte inferior da imagem. Dessa forma nós temos o azul da calça, que está no meio da imagem, e o azul do sapato, que está na parte inferior. E nós estamos considerando essas cores utilizando as imagens básicas dos personagens, que é dessa forma que os personagens aparecem no desenho na maioria das vezes. Porém, podem existir imagens como essas, que nós não temos todas as características. Por exemplo, temos somente o marrom da boca do Homer, não temos o cinza do sapato e também não temos o azul da calça. E de forma parecida, nós temos para o Bart. Perceba que aqui nós não temos o laranja e temos somente essa parte da imagem, sem considerar a parte de baixo da imagem. Portanto, nós vamos criar um algoritmo que vai tender a se adaptar também a esse tipo de situação. Claro que haverá uma dificuldade muito maior para que o algoritmo consiga fazer a identificação dessas imagens que as características não estão presentes. No final, nós vamos gerar um arquivo parecido com esse, composto por 6 colunas. Nas primeiras 3 colunas, nós vamos colocar a quantidade de pixel dessas cores específicas, considerando as características do Bart. Por exemplo, nós temos nessa primeira linha a primeira imagem, que é uma imagem do Bart. Veja que a classe é 0 aqui no final. Portanto, o percentual de pixels marrons, que é uma característica do Homer, é 0. Percentual de pixels azuis da calça é 0. E temos um percentual bem pequeno do cinza do sapato, 0,08. Com relação às próximas colunas, nós temos 9,8% de laranja, 8,6% de azul da calça e 2,25% do azul do tênis. E podemos observar a classe 0, que é o Bart. Com relação às imagens do Homer, nós podemos observar essa, que nós temos o 1 no final, que é a classe Homer.
temos o valor 2,8 para o marrom, 0,15 azul da calça e 0,02 o cinza do sapato. E perceba que as características do Bart estão zeradas. Essa é uma imagem que pode ser considerada boa do Homer, parecida com essa que nós estamos visualizando, que nós temos as cores específicas do Homer e não temos nenhuma cor específica do Bart. E é dessa maneira que nós vamos implementar a segunda abordagem para nós trabalharmos com o reconhecimento dos personagens utilizando redes neurais. Nós vamos novamente percorrer os pixels das imagens e vamos contar quantos pixels marrons, azul da calça, cinza, laranja, azul da calça e azul do tênis para montar uma base de dados parecida com essa. Nós podemos observar que para as imagens padrões dos personagens, nós temos pixels zerados ou valores baixos para as imagens do Bart, nas 3 primeiras colunas, e valores altos para as 3 últimas. E com relação ao Homer, temos valores altos nas 3 primeiras colunas e valores zerados ou valores baixos nas 3 últimas colunas. Dessa forma, o algoritmo vai conseguir aprender utilizando a quantidade de pixels de cada uma das cores que aparece na imagem. Depois que nós montarmos a base, nós vamos construir a estrutura da rede neural. E a diferença é que ao invés de nós termos mais de 16.000 neurônios na camada de entrada, nós teremos somente 6 neurônios. Um neurônio para cada uma das cores. Por exemplo, o marrom da boca estará ligado com o primeiro neurônio, o azul da calça com o segundo, o marrom do sapato com o terceiro. Depois nós seguimos para as características do Bart, o laranja da camisa com o quarto, o azul da calça com o quinto, o azul do tênis com o sexto neurônio. E a estrutura interna da rede neural, as camadas ocultas e a camada de saída, vai permanecer exatamente o mesmo que nós havíamos trabalhado anteriormente. O que vai diferenciar é que a complexidade da nossa base de dados ela será reduzida drasticamente. Ao invés de trabalharmos com 16.000 entradas, vamos ter somente 6 entradas. E na próxima aula vamos dar início à implementação do extrator de características. Obrigado e até lá!